Ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio 101. O sinal mais forte está aqui. Pessoal, aqui é FX Baggio Signa 101, o sinal mais forte está aqui. Todas as terças e quintas às 20 horas. Nosso show eclético de negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Te espero lá. E não esquece, Signa 101, o sinal mais forte está aqui. 101 FM. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, então, pessoal. Domingo à tarde, a gente aqui no estúdio. É um prazer estar com vocês. Caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signa 101, ao vivo terças e quintas às 20 horas e especialmente nos sábados, nos domingos às 17 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9 ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse o nosso web radio através da rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais através do nosso canal, principalmente o nosso canal do YouTube, que é o FX Baggio-Enercore. Nosso show é um show eclético de músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Destacamos que as opiniões dos nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. Esse é o FX Baggio Signa 101, episódio 158. Hoje, então, temos a seguinte frase para a gente refletir. Tá? A liderança política atual, com tantos programas sociais que eram para ser temporários durante a pandemia, acabaram se tornando permanentes. E isso é pelo menos o que está vigindo até o momento. E políticas de redução de jornada de trabalho. Também está criando um Brasil, uma sociedade cheio de pessoas que estão sendo, de certa forma, mimadas e ficando até preguiçosos. As pessoas deveriam estar trabalhando ou se unindo à força de trabalho, né? Vamos lembrar que o Brasil ainda é um país pobre e que está envelhecendo rapidamente. E essa força de trabalho, então, tem baixíssima produtividade. Vamos lembrar que o Brasil, dependendo de quem tem o interesse em passar os números, né? Temos variando no nosso ranking entre 70º e 95º no ranking de frequência. De novo, dependendo da entidade, se é a entidade de direita ou de esquerda ou de centro, né? Se é mais empresarial, então esses números vão variar. Mas a produtividade do país é baixa. Isso que a gente precisa saber. Então, o país precisaria ter uma produtividade mais alta, né? Para ser mais sustentável. E esse é um tema, né? Ou a produtividade ou a diretamente correlacionado à sustentabilidade, tá? E aí, outra coisa, né, que estando em quase no 100ª colocação de 180 países, nós estamos fracos, gente. Isso reflete em uma situação que é insustentável, né? Então, a estatística da taxa de desemprego está baixa e é distorcida. Por quê? Porque se considera somente as pessoas que estão procurando emprego, desconsiderando aqueles que preferem sobreviver dos benefícios sociais, né? Tem muita gente que prefere, que fica acomodado, né? Eu coloquei a palavra preguiçoso, mas também acomodado serve, acomodado até melhor, né? Com benefícios sociais. Eu confesso, minha opinião, que nunca vi tantas pessoas ou tantos mendigos nas ruas do Brasil. Eu não digo só aqui na nossa região, mas eu digo São Paulo, eu digo as grandes cidades, as cidades médias, que eu ando por aí, vejo muitos mendigos que eu nunca via antigamente. Eu presto bastante atenção quando eu viajo, né? Então, sim, o Brasil é uma mãe,
né? Como dizem, né? Mas é uma mãe que mima e muitas vezes até estraga os filhos, né? Trata-se um plano, talvez um plano até suicida para algumas gerações aí futuras, né? Então, né, como diz o ditado chinês, né, ou bíblico, né? Tem-se uma discussão aí de onde vem a origem disso aí, mas dê um peixe a um homem e você o alimenta por um dia. Ensine um homem a pescar e você o alimenta para toda a vida. Então a frase destaca a importância de capacitar as pessoas com conhecimento e habilidades, pois a independência, para a independência, em vez de oferecer apenas soluções momentâneas. Então eu gostaria de deixar claro essa né, para todos poderem refletir a respeito disso. E gostaria de falar então, nós temos um convidado especial hoje à noite aqui, que é o Dr. Rony. O Dr. Rony, ele é médico, né? Ele é doutor Rony Albert Westphal, médico anestesista e presidente do Conselho Gestor do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, o HENSP. Nós temos uma pauta cheia aqui, vamos estar conversando com o Dr. Rony e gostaríamos de pedir para ele dar um oi, né? E testar o microfone aí, doutor, por favor. Boa tarde, ouvintes. Meus queridos ouvintes, boa tarde. Estamos aqui hoje, né, comemorando assim, uma conversa bem bacana, bem entusiasmada sobre saúde e sobre futuro do nosso hospital querido, Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Perfeito, doutor. Ótimo, tá bem no nível aqui que a gente estava falando antes, tá? Então, com isso, eu queria só pedir para o Rony o que ele acha dessa reflexão, Rony, que a gente acabou de falar aqui. É uma reflexão, querido Baggio, que nos remete a nossas responsabilidades, né? Responsabilidades com nossos familiares, com a nossa vida, com a nossa sociedade, com o futuro de uma nação. Nós todos somos frutos de uma universalidade de vida, onde a gente tem uma coexistência. Sozinho, nós viveríamos numa situação das cavernas, né? E hoje a gente vive em sociedade, a gente se propõe a evoluir como pessoas. No nosso caso aqui, evoluir como saúde, trazer saúde de qualidade, de segurança, para que a nossa sociedade ao entorno se sinta protegida, guarnecida, para que os seus sonhos, suas metas, os seus objetivos sejam alcançados. Então as pessoas têm que ter essa responsabilidade construtiva, nunca se utilizando dos outros em benefício próprio. Perfeito. E algo visando a sustentabilidade, correto? Perfeitamente. Todo mundo ele é caro, ele é caríssimo para todos nós e a falta sempre vai causar um dano irreversível. Então, se cada um contribuir um pouquinho com o seu esforço coletivo, pensando no ser humano como um todo e a sociedade como sua guardiã primordial, nós encontraremos um propósito divino e vamos evoluindo juntos e com certeza seremos muito mais felizes. Perfeito. Então, pessoal, o FX Baggio aqui, pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. O Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power. Signal 101, ou Signal 101 e Stronger. Tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Hoje, com participação da equipe BR e especial do Dr. Rony. Mas antes da nossa jornada, segue energia em forma de sinal sonoro para que você possa renovar o ânimo. Bora curtir? Então vamos lá, pessoal. Rapidinho a gente... Maravilha, pessoal. Então espero que vocês tenham curtido Santana Hold On. O nosso convidado especial, o Rony, curtiu demais aqui. Então... Agora continuamos aqui com a nossa conversa com o Dr. Rony, né? Sempre lembrando que o FX Baggio Signal 101 o nosso canal do YouTube é o FX Baggio-Enercore, né? Por favor, se inscreva no nosso podcast no YouTube, ative as notificações do sininho, comente e curta, dá um like lá.
Então, a nossa pauta aqui com o Dr. Rony é a seguinte: vamos começar a perguntar para ele sobre o que ele está achando do momento macro do Brasil, doutor, para a gente começar a esquentar. E depois a gente vai para o tema específico. Pode ser? Só a opinião aí. Maravilha. Baggio, é o seguinte: o Hospital Nacional dos Prazeres é uma entidade filantrópica, é um modelo de gestão, não tem fins lucrativos. Então, ele está relacionado à realidade nacional como um modelo de negócio para que a gente traga saúde e saúde de alta relevância para a nossa população. Então, nós dependemos sim da esfera nacional, governo federal, estadual, né? Nós somos tripartites e governo municipal. Bom, para um hospital filantrópico funcionar, ele é obrigado a atender SUS na ordem de 60 pacientes para 60-40, né? 60% SUS, 40% privado. E isso é bem conectado à realidade nacional, que 75% da população utiliza SUS. E na nossa prática, a gente também atende 75% SUS. E esse financiamento, então, ele vem de subsídios e da nossa produção, de trabalho mesmo, né, na esfera do atendimento. O Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, para ele existir, ele tem que estar extremamente conectado à realidade social. Então, nós atendemos a emergência, né? Isso são o que nós herdamos, né, socialmente, fomos construindo ao longo de 110 anos, né? As irmãs 110 anos, né? Exatamente, as irmãs da Divina Providência, então, conectadas à sociedade, elas conseguiram organizar a emergência de pronto atendimento para que nós ficássemos especializados em traumatologia e cirurgia de emergência. Aí em si, a neurologia, a neurocirurgia foi evoluindo na instituição, é um outro braço fortíssimo. Hoje nós temos um impacto direto na sociedade, né? A neurologia evoluindo, a Lages evoluindo como cidade Angels, e que é uma linha de atendimento especializada em neurologia, e logo a Serra Catarinense vai ser premiada também. Então isso quer dizer que um núcleo interno de uma instituição, ela premia toda uma região. E tudo que acontece no Brasil, esse custo Brasil, o esforço coletivo para que financiemos a saúde, ele exige de nós todos uma responsabilidade muito grande. Então a gente fica apreensivo, gostaríamos, né, que todo mundo levasse com muita responsabilidade, porque financiamento de saúde é 75% da população necessitada, e isso é muito sério, gente. Well done. Muito bem dito, doutor. Bem dito. Elogio profissional e pessoal para a tua resposta. Saúde em geral, falando-se no Brasil e até internacional, vamos dividindo e quebrando aí, tá? Internacional, aí Brasil, vamos contextualizando aí. O que você está achando aí? Muito bem. O Brasil é um celeiro de médicos e profissionais de saúde de altíssima qualificação. Nós, inclusive, muitos profissionais nossos atuam fora, em nível exterior. E então nós não precisamos achar que a gente está abaixo de ninguém. O Brasil forma profissionais especialistas de altíssimo renome. Então a gente está num patamar muito alto. Nós entregamos para a sociedade um produto de assistência desde atendimento básico ao atendimento avançado, de alta complexidade, de altíssimo nível. Porém, ele tem um custo muito grande. Isso já é uma realidade, Brasília já sabe disso, então os subsídios para a saúde é um foco principal na nossa população, porque temos esse produto. Agora, perdê-lo seria um desabono muito grande para nós todos. Então manter esse nível é o grande desafio atual. Ótimo. E agora, em questão das especialidades, né? O que o Brasil, como é que o Brasil tá comparado ao restante do mundo? Ok, em geral é uma coisa. Agora em especialidades, qual seria a tua opinião? Eu não vejo nenhum desabono frente a outros países, apesar do grande investimento tecnológico e científico.
O brasileiro procura isso, isso a gente estuda hoje com a modernidade para chegar até as informações. Falando aqui de Lages, do nosso produto interno de Lages, muitos profissionais vão aos Estados Unidos, à Europa, se formam lá e trazem toda essa bagagem. Então a nossa conexão com o mundo é muito grande. É esse nível interessantíssimo que o Brasil tem. Então não precisaríamos ir, a não ser em situações muito específicas, para fora do Brasil para conseguir o que nós temos aqui dentro. Legal. Agora em Santa Catarina e daí na Serra Catarinense. Hoje a Serra Catarinense ela está muito alinhada à realidade, né? Santa Catarina é um estado muito virtuoso em saúde, né? Nós temos um altíssimo nível também. Nossos hospitais filantrópicos, eles têm muita tecnologia, e resolvem situações gravíssimas. E a Serra Catarinense ela vem nesse mesma tocada, assim. Nesses últimos 5, 6 anos que a gente participa da gestão, nós também nos nutrimos do aprendizado de outras instituições que nos trazem suas qualificações, e eu fico muito feliz de poder ombreá-los, porque nós temos um produto que é os profissionais, né, toda a cadeia de atendimento, né, de enfermagem, médica, fisioterapêutica. Então a UTI, nossas UTIs estão de altíssimo nível. Então os resultados aqui da Serra Catarinense são espetaculares. Um exemplo, para ficar bem claro, é a cirurgia cardíaca, que nós estamos fazendo casos dificílimos e os pacientes saindo muito felizes, muito realizados, gratos pelo atendimento, e tanto da neurocirurgia. A neurocirurgia, hoje nós estamos trabalhando a endovascular, salvando vidas na linha de AVC, salvando vidas no atendimento ao aneurisma roto, por exemplo, tudo com tratamento endovascular. Isso é algo fantástico, que a Serra Catarinense, inclusive, puxa o estado de Santa Catarina para cima. Muito bem. Agora, em questão específica, né, lá do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, né, os principais, os destaques lá e os quantitativos, né? Então, se a gente começar com os números assim de leitos e funcionários e esses números aí, como você poderia colocar, por favor? É bem importante, né, para as pessoas entenderem a dimensão, né, de um hospital filantrópico, como o Nossa Senhora dos Prazeres. Ele está inserido na nossa região com capacidade para atender 3 grandes especialidades: a cardiologia, a neurologia e a traumatologia, né, que são nossas linhas de emergência que precisam de altíssima qualificação. Hoje, ele está entre os 10 maiores hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Ele é o 10º, ele é pequenininho perto dos outros, mas ele tem uma exigência de trabalho de alta qualificação muito grande. Então, hoje trabalhamos com 160 leitos. 30 leitos são de UTI. Esse hospital tá com 700 funcionários, né? Nós temos 700 funcionários, 160 médicos trabalhando como colaboradores do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Esse time produz em torno de 500 cirurgias por mês, às vezes mais, às vezes menos, porque são cirurgias grandes, são cirurgias que ocupam uma sala o dia inteiro, cirurgias de altíssima relevância. Quantos centros cirúrgicos são? Nós estamos com 6 salas, 5 ativas e uma sexta premiando a urgência e emergência quando chega. Dessas 500 cirurgias, 250 vêm da urgência e emergência. Isso exige do hospital uma qualificação muito grande de organização, porque são cirurgias que vão acontecendo, chegando, elas não são eletivas que você vai organizando. Então, metade da nossa capacidade operacional é feita de surpresa, né? Então, é um hospital muito bem organizado, até para manter esses atendimentos. São quase 10 por dia em uma sala. Exatamente. Na verdade, a gente... É um turnover muito grande. Isso exige altíssima qualificação profissional, equipamentos, materiais, logística. Então, realmente tem que ser desse jeito. Claro, mas daí como emergência atende todas as especialidades. As emergências que chegam, emergência é aquilo que não dá nem para transferir, certo, Bajo? Sim. Emergência tem que ter o atendimento imediato para salvar essa vida. As urgências, elas têm um tempo sensível, que seria de 12 a 36 horas. Mas hoje em dia nós não temos casos que transferimos. A gente está resolvendo tudo através do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.
Certo, então alguns dos cirurgiões como um todo fazem qualquer tipo de cirurgia para atender a emergência que está chegando, independentemente do que for, né? Exatamente. É um turnover bem alto, é uma fábrica, né? É uma fábrica de saúde. É, muito bom. Então você tem uma sala que faz quase 10 cirurgias por dia, né? Entre 8 e 10. E as outras 5 fazem as outras 250, né? É tudo junto, Baggio. Nós temos 5 salas, a gente vai organizando ao longo do tempo, estruturando, organizando. Claro. E a sexta sala, ela funciona para atender. Claro, mas a É. matemática de distribuição é essa, né? Uma está mais ou menos específica para emergência. As 5 outras distribuem as outras 250 entre 500 cirurgias como um todo, né? Como você tinha mencionado. Mais ou menos, né? É que a emergência não é uma coisa tão comum, né? A emergência de chegar quase morrendo, né? Então a sexta sala ela é feita para dar essa segurança, né? Para chegada imediata. A grande maioria dos pacientes se torna urgência, que a gente vai operando ao longo do dia, organizando as salas, estruturando, entende? Tá, sim, na urgência. Na urgência. Mas a urgência e emergência que soma aquelas 250, aquela conta que a gente fez, né? Exatamente. Metade da nossa capacidade operacional claro, é esse corre-corre. Exatamente. As outras 250 são divididas entre 5 salas, aquelas que sobraram, né? Eletivamente. Eletivamente. Um pouco mais de calma. Claro. Muito bom. Gostei dessa matemática aí. Ok, em questão de faturamento... aliás, se você falou que o daqui é o 10º, qual seria o primeiro para ter um parâmetro? Bom, se eu não me engano, o primeiro é o Santa Isabel, se eu não me engano, lá em Blumenau. Em Blumenau. Não faço ideia de quanto é que é o faturamento deles, mas... Não. Daí não faturamento, deles não. O teu eu vou perguntar para você, se você puder. Mas, né, pelo menos uma aproximação. Mas o deles lá, o que eu gostaria de saber é a quantidade de leitos, por exemplo. Algum detalhe... Se eu não me engano, em torno de 500 leitos. Fazer um parâmetro só, entendeu? Se eu não me engano, em torno de 500 leitos e é enorme. E daí quantas salas de cirurgia, saberia? Provavelmente 12 salas de cirurgia. Então ele não é o dobro na cirurgia, na quantidade de cirurgias, né? Claro, em detalhes, né? Se você tem 6 ali e eles tiverem 12 lá e eles têm... você falou que tem 500 ou 800 leitos lá no Santa Isabel? Eles devem ter em torno de 500 em torno de 500 leitos no mínimo. Aham. Tá, eu estava vendo uma outra notícia esses dias, alguns dias atrás eu fiz uma entrevista com a diretora do Teresa Ramos e ela me falou que aí eu fui buscar algumas informações, ela falou que, claro, o nosso hospital aqui é grande, mas o maior do estado eu estava vendo, já passei algumas vezes, entrei no hospital lá de Itajaí, né? O Marieta? O Marieta tem 12 andares, com a reforma aí também. Então, Marieta é enorme, né? É enorme, né? Isso, a gente sempre considera que esses hospitais, eles são estruturados a partir do nível populacional, quantidade de pessoas que atende, né? Sim. Então, aqui na Serra Catarinense, nós estamos atendendo em torno de uma população de 300 mil habitantes e 150 mil ficam em Lages, né? Metade fica em Lages. Então nós somos proporcionalmente o tamanho adequado para o momento atual. Então nós temos plano diretor, né, para expandir um hospital nível vertical. Nós temos terreno para isso. Seria uma obra visando o futuro. Mas ele tem que estar conectado às necessidades da Serra Catarinense, com certeza. Claro. Eu vou chegar nessa parte dos investimentos aí. Acho que o Toninho mencionou que estavam fazendo um investimento ali na local bem turístico ali, aqui Urubici. Vocês têm algum projeto ali ou talvez eu tenha entendido errado? O Urubici a gente chegou a buscar. O Urubici chegamos a buscar meios de evoluir cirurgias lá.
mas não foi para frente porque nós ainda temos muito investimento, nós ainda temos vulnerabilidades econômicas na Serra Catarinense. Sim. E na gestão do Nossa Senhora ainda estamos num ponto ainda que não dá segurança para adquirir uma gestão de instituição que possa ter dificuldade econômica. Então nós ainda preciso garantir a cardiologia, a neurologia e a traumatologia. Perfeito. Não foi para frente. Ótimo. E agora o balanço de 2025, como você faria? Aí falando inclusive no faturamento e outros números importantes. Assim, o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres é um hospital que vem evoluindo desde 2019. Então, o bruto dele em 2019 era 57 milhões ano de investimentos na Serra Catarinense. Em 2025 ele vai fechar em 115 milhões. Então, praticamente ele dobrou seu plano, sua energia de trabalho, né, e isso demonstrando no econômico. Isso com mais cirurgias, com mais qualidade de atendimento e mantendo o seu operacional. Naquela época nós tínhamos 640 funcionários, hoje temos 700 funcionários. Mantivemos a mesma linha de atuação e praticamente dobramos as suas capacidades. Isso foi uma gestão moderna, gestão administrativa com com linhas de cuidados. Investimos em certificações para garantia de cultura de saúde, como o ONA Pleno, o ONA 2 Pleno. Nós estamos evoluindo até e próximos de chegar ao ONA 3, que é o mais alto nível de certificações de qualidade e assistência médica. Então o hospital vem evoluindo, crescendo, se aprimorando nesse sentido global. Com 115 milhões é bem robusto. Isso quer dizer que a Serra Catarinense está dando os passos necessários. Isso exige que a gente esteja extremamente comunicado com a sociedade, né? A Prefeitura de Lages sempre lutando por nós, o governo do estado sempre alinhado com subsídios e investimentos para que a gente continue crescendo e mantendo a sustentabilidade de uma instituição tão forte na nossa região. E daí para o planejamento para 2026, qual seria? Então, vocês tiverem em 2025 esses números, 2026 o que vocês esperam para esse ano? É fundamental para a gente conseguir se manter em pé no quesito de manter essa unidade de especialidades que traz muita segurança para a nossa região e a evolução da nossa sociedade, é que a gente amplie cirurgias. Hoje, o que dá suporte econômico e financeiro com as próprias pernas é operar, fazer cirurgia. Então, com a eficiência do hospital, nós temos a capacidade operacional de subir de 500 cirurgias para 700 cirurgias mês. E para isso a gente precisa de centro cirúrgico. Então nós temos leitos disponíveis, a Serra Catarinense está organizada, o Hospital Teresa Ramos fazendo um excelente trabalho, o Hospital Seara do Bem fazendo um excelente trabalho, nossas unidades hospitalares de outros municípios fazendo as suas especialidades. Isso faz com que a gente se foque em cirurgias de alta e média complexidade, porque elas dão um recurso econômico adequado. Então, nós estamos junto com a Prefeitura, né, a Prefeita Carmen está lutando por nós, entendendo essa necessidade estruturante para que a gente termine a obra que começou para evoluir em leitos de UTI, que era uma necessidade imediata. Então, sempre pelas necessidades imediatas. Adquirimos os 30 leitos de UTI, e a parte de baixo, o segundo andar, é um centro cirúrgico novo, com 7 salas cirúrgicas amplas, porque as nossas salas precisam ser grandes para colocar equipamentos robustos, né, como robótica, como ortopédicos. São muitos equipamentos, então são salas enormes, são salas que para fazer hibridismo, que seria cirurgia cardíaca aberta e endo, então isso tudo tem que entrar equipamentos muito robustos. Então esse investimento para 2026 está na ordem de 15 milhões. Ele envolve elevadores especiais, ele envolve uma nova subestação de energia para que o hospital tenha capacidade e eficiência energética. Então, nós temos aí uma possibilidade de um investimento bem interessante em 2026 e chegar em 2027 com uma capacidade de trabalho muito boa, muito grande, trazendo uma felicidade, um alento para
paciente que aguarda cirurgias que são necessárias fazerem em Nossa Senhora, e evitar de ter que pegar trânsito, ir para outros municípios, outros lugares, para fazer até sua cirurgia de média complexidade. Nós temos time para isso, nós temos a equipe de anestesistas disponível, nós temos sala disponível atualmente já para começar alguma coisinha. Então eu gostaria que a população confiasse no trabalho do Nossa Senhora e fizesse sua cirurgia conosco, porque é para isso que a gente existe, é esse nosso propósito como instituição. E tenho certeza que as pessoas vão ficar muito gratas, e essa é a nossa felicidade de existir. Ok, então, pelo que eu entendi, se vocês hoje têm 6 leitos, né, para cirurgia, sendo um urgência e emergência, vocês, para atenderem essa demanda crescente aí, vocês vão precisar quantos leitos mais? Nós vamos fazer um centro cirúrgico novo, com 7 salas cirúrgicas, certo? O centro cirúrgico antigo ele vai ficar ainda com eficiência, então nós teremos em torno de 10 salas cirúrgicas de altíssimo padrão. E com esse altíssimo padrão, a gente pode evoluir de 700 até 700 cirurgias, é um número razoável. Lembrando, Baggio, que são cirurgias, muitas delas de altíssima complexidade. São cirurgias que os pacientes não podem aguardar muito tempo, porque eles definham nas suas casas. Claro. São cirurgias complexas. Não são como essas assim que você faz e no dia seguinte o paciente vai embora. São cirurgias de planejamento. Claro. Mas daí, tendo aquela nossa conversa anterior, um comparativo, se você tem 5 e mais uma locada para urgência e emergência, quanto essa conta vai ficar depois que elas estiverem prontas para alcançar esses números que você está planejando, né? Nós já temos o projeto já está bem encaminhado lá no estado para que a gente comece as obras, né? A obra estruturante já está pronta, então é basicamente fazer as divisórias, organizar. Então isso deve ser uma obra de 1 ano e meio, 2 no máximo. Já estamos fazendo as operações, aumentando os nossos números de cirurgia, e com certeza a nossa sobrevivência estruturada ficaria muito mais tranquila do que evitando, né, grandes prejuízos. Claro, mas se ela é 6 hoje, ela vai se transformar em 10 depois disso? Essa é a conta? Sim, porque algumas salas do centro cirúrgico atual teriam que ser fechadas porque nós precisamos de espaço para colocar tecnologia. Como se fosse vocês armazenamento de tecnologia. Eu entendi. Vocês inclusive vão estar mexendo nas salas de cirurgia de hoje para transformá-las. Isso. Não é só abrir novas, vocês também vão readequar vamos dizer assim, as correntes, né, as que estão hoje funcionando. É isso? Isso. Algumas são pequenas para cirurgias atuais, então elas vão ficar como suporte, apoio. Tá. No final das contas, o planejamento é que depois de modificações e ampliações e novas salas, fiquem num total de 10. A gente tem com esse número uma segurança aí de médio e longo prazo bem interessante, né? 10. E aí vai ter a situação de uma sala, como tem hoje, ficar para urgência e emergência, depois vão ser 2 ou vão ser 3, vai ter essa alocação que tem hoje ou vai modificar isso aí no teu planejamento? As emergências são sempre estudadas, né? Elas sempre tem que ter pelo menos uma sala para que o paciente tenha esse recurso de segurança. Tá. Então, um paciente, por exemplo, um acidente grave que chega e precisa de uma cirurgia de emergência, ele tem que ter uma prontidão de atendimento, certo? É muito difícil, tenhamos 2, 3, mas aí você tem que realmente ter a sapiência de cancelar uma cirurgia que está terminando, certo? Elas vão estar prontas vão ser, além de híbridas, vão ser flexíveis. Isso, porque a nossa característica é esse tumulto, né? Essas dificuldades. Então você tem que ter essa expertise de trabalho. Uhum. Tá certo, tem uma adaptabilidade grande ali, né, para fazer isso. Muito. Isso é da natureza do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Ótimo. Que massa. Então tá, eu acho que era... E a questão assim de investimento, você falou, né? Eventos. Tem algum evento que você ache que é legal comentar? O que a gente mais tem orgulho é a correndo do AVC, né? Você fugindo do AVC. Ah, sim. O correndo do AVC é algo que nos dá muita alegria.
É um cenário que a gente faz em parceria com o Uniplac, com as instituições, é tudo muito lindo. Assim como a gente participa de todos os eventos de saúde, junto com o município de Lages, com a prefeitura, as cores, os motivos. Hoje o Nossa Senhora dos Prazeres pretende estar, né, conectado à sociedade, visando sempre o crescimento mútuo. Não tem como nós sermos isolados, né? Não tem esse princípio. O princípio filantrópico é realmente o amor ao próximo e fazer o que a nossa sociedade precisa, e estar conectado ao nosso mundo, à nossa realidade é o que nos move. Legal. E questão de tendências que você queira abordar aí, que podem ser importantes para o pessoal saber. As tendências de saúde são sempre dar suporte em Lages para o seu atendimento. Para que as pessoas não precisem se deslocar, porque é sempre um grande transtorno você se deslocar, a família ficar longe do atendimento, as inseguranças, os retornos, tudo isso é muito caro para quem vai exigir. Algumas situações seriam sempre necessárias, né? Porque você tem a tecnologia muito pontual. Por exemplo, o transplante hepático fica lá no Santa Isabel mesmo, lá em Blumenau, e a gente precisa dessa expertise lá. Não adianta a gente ter esse trabalho e ser feito uma vez por ano, não vai ficar bom. Claro. Nós temos que ter uma rotina de trabalho. Mas, por exemplo, em cirurgia cardíaca a gente tem muito ainda a evoluir em aspectos de endovascular, tratamentos híbridos, que ainda não são atingidos pelo SUS, mas a gente está sempre conversando, sempre se conectando, pedindo esses apoios aos serviços para que a gente atinja a nossa população carente, né? E na neurocirurgia, na neurologia, a gente também está com um atendimento de uma linha muito legal, então a gente tem que estar sempre conectado, evoluindo. Nos acidentados, na traumatologia, nós temos muito orgulho, nós estamos na linha, nós temos uma parceria com o Albert Einstein no Lean. O Lean é uma linha de atendimento na emergência com protocolos rígidos e eficientes. O nosso trabalho na emergência está salvando muitas vidas, levando os pacientes a um atendimento de altíssima qualificação. Então isso nos dá muita felicidade e preciso lembrar. Então hoje eu represento um hospital de profissionais altamente qualificados em toda a sua função. Até a função da limpeza é altamente qualificada. Cada profissional de saúde ali dentro tem um treinamento absurdo. Ele ama o que faz, ele adora. Quem trabalha no Nossa Senhora dos Prazeres é por amor, vocação e porque é doido, sabe? Doido por aquilo, doido pelo que faz. Então a gente sai muito gratificado, a gente entende que está sempre evoluindo, a gente entende que existem problemas sim, a gente entende que existem desafios, e os desafios são econômicos também, né? Porque eu digo sempre que eu tenho um monte de sonho e recebo um monte de não por falta, né, às vezes, da economia, mas a gente está conectado, a gente está indo para cima, é um hospital virtuoso que me dá muito orgulho. Muito legal. Pessoal, então, só para deixar para vocês uma notícia que eu estava vendo agora há pouco, o governo atual, a gente vai voltar aqui, mas essa notícia é importante aqui para vocês saberem, porque ela é fresca, né? Para todo mundo refletir também. Aqui, ó. Só um pouquinho. Esse aqui é um parâmetro, né, das leis de trabalho, né? É uma coisa que também é importante pro doutor e principalmente pro gestor, Dr. Rony, né? Uma coisa é aquela situação do ranking do Brasil da produtividade, outra coisa é a situação da legislação que está sendo debatida agora, das escalas 6x1, da quantidade de horas trabalhadas na semana, diminuindo de 44 para 40, né? E vis-à-vis o que está acontecendo na Argentina. A Argentina está aumentando a carga de trabalho para 48 horas e nós queremos diminuir a nossa para 40, e a produtividade da Argentina é maior que a nossa ainda. Então, como que o Brasil compara, né? Olha só, um comparativo interessante agora, doutor, olha só que legal isso aqui, ó. Comparativo Brasil-Argentina, para ver como o nosso vizinho pode pegar coisa da gente. Se a gente brincar aqui, a Argentina estava 25 anos sem crescer nada praticamente, né? Atolado numa crise. Você é lá de Florianópolis, você sabe que muito turista ia para lá nos últimos 25 anos, até mudando de país, porque a situação na Argentina estava insustentável. E a do Brasil pode se tornar insustentável e a Argentina está jogando
esperto, né, em relação a isso. Indenização por demissão, né? Como é que é no Brasil? Saque do fundo de garantia. Acresce 40% pagos pelo empregador. Como é que é na Argentina, na nova lei que passou agora, passou hoje ou ontem? Máximo de 3 meses de trabalho pagos por um fundo a ser implantado. Greve. No Brasil, exige aviso 48 horas antes, manutenção de serviços essenciais. Na Argentina, exige assembleia autorizada por empregador, mínimo de 75% em serviços essenciais. Jornada de trabalho. Brasil hoje é 44. Estão tentando fazer 40, né? Na Argentina acabou de passar 48. Fácil foi passar lá. Os caras não hesitaram, sabe que é melhor. Jornada de trabalho no Brasil é 8, na Argentina é 8. Mas horas extras diárias. No Brasil é 2 horas. Lá é 4. Acabou de passar. Né? Aspectos comparativos de país de uma mesma região. Jornada diária de 12 horas. O Brasil tem descanso de 36, a cada 12, 36, né? Na Argentina, descanso de 12 só. Né? E eles estão mais modernos. Né? Nossa lei aí, legislação trabalhista nossa, é de Getúlio, de 1940 e alguma coisa. Né? O Getúlio ficou 15 anos no poder, então eu não lembro agora se é de 30 e poucos ou 40 e poucos, acho que é nos anos 40 já. Vai fazer quase 100 anos. Acordo entre empresas e funcionários. No Brasil é permitido, lá também é permitido. Então ficou igual. Pagamento mensal ao sindicato. O Brasil melhorou nisso, que antes era obrigatório, agora ficou opcional nos últimos anos, né? Lá na Argentina é máximo de 2% sobre o salário de 2028, opcional depois disso, tá? Então eles estão um pouco defasados em relação a gente. Pagamento ao sindicato por negociação salarial. Aqui no Brasil é compulsório mesmo para não sindicalizados. O trabalhador pode pedir devolução por meio digital. Na Argentina é inexistente. Tá? Então, justiça de trabalho, outro aspecto interessante. Aqui no Brasil, existente, e lá foi extinta. Tá? Então, é para ver como, né, eu faço um comparativo com qualquer lugar do mundo aqui. Tá? Então, sempre e agora nós estamos falando de uma vantagem ou desvantagem comparativa, um país que pode ser vamos dizer assim, destinos de investimentos, uma escolha de investimento vis-à-vis em comparação ao nosso. Certo? Então isso é muito importante. Tá? Então, como lá no hospital, como essa parte da jornada de trabalho pode impactar vocês, né? Se você puder elaborar um pouco sobre isso, por favor. Baju, então o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres é um hospital filantrópico. Ele tem imunidade tributária. Nós temos, para conseguir fazer tudo que a gente faz, precisa de um grande esforço. Por quê? Porque tudo custa muito caro, né? Todos os equipamentos, materiais, equipes 24 horas por dia, emergência 24 horas por dia, nossas UTIs 24 horas por dia. Tudo isso é feito a partir de estudos, preparação, conversa. Nenhum passo é feito sem projetos com pessoas altamente qualificadas, especializadas para ter segurança de financiamento. Será que a gente consegue se manter mês a mês? Por exemplo, nós estávamos há 10 anos sem o reajuste da hora plantão. O Hospital Nossa Senhora dos Prazeres era visivelmente um hospital que o médico era muito requisitado pelas suas qualificações e era a hora plantão menor do estado de Santa Catarina. E esses médicos estavam desmotivados durante 10 anos sem reajuste. Nós fizemos um ajuste de tabela que foi de 115 para 130 reais a hora plantão. Os médicos nem sentiram. Eu não tive nenhum agradecimento formal. Pô, que bacana você fez. Mas isso para a instituição é 1.800.000 a mais por ano. E é justamente o déficit que eu vou ter esse ano para alcançar o fechamento, né, em torno de 2 milhões. Tá, tudo bem, no universo de 115 milhões, 2 milhões negativo é uma coisa que a gente corre atrás, a gente faz acontecer. Mas sim, a gente tem que estudar, a gente estudou bastante e ainda assim ficou. E 10 anos, né, para subir E foi em 2025 vocês subiram? Isso, de tá. 115 reais a hora para 130. Foi em 2025. Mas aí agora você pensa na quantidade de plantões, de sobreavisos e tudo mais que o hospital exige ter para dar a nossa segurança, a gente tem um custo.
Então, se você não tiver um planejamento, não der os passos sem avaliar o custo, como é que as causas e consequências, você fazer... Hoje a gente tem metodologias científicas para saber com precisão o tamanho do rombo. O Brasil tem capacidade de ser altamente profissionalizado na sua gestão, em tudo que faz. Então você não precisa fazer nada por politicagem ou por motivo para agradar ou dar conforto. Nós temos que ser realistas com as pessoas. É isso aí. Você não pode entregar para elas a miséria do conforto, né? Você tem que entregar para eles a segurança de ter comida na mesa e o básico. A nossa diferença para os países de primeiro mundo é porque eles fazem o básico bem feito, só isso. Eles não são melhores do que nós, não são mais qualificados do que nós, mas eles são inteligentes no sentido de fazer o básico bem feito, para que as pessoas tenham seu meio de transporte, suas garantias pessoais em dia. E a saúde tem que ser nesse sentido também. Então eu peço para as pessoas, né, sempre muita cautela, não faça de maneira por ideias. Você tem que realmente fazer projetos, você tem que estudar, você tem que fazer planejamento de tudo, e isso causa e consequência. Senão é catastrófico, gente. Né? Eu que suporto nas minhas costas tamanha responsabilidade, quando eu abro uma agulha enganado, que deve custar fração de centavos, eu sinto um arrepio na espinha, porque eu joguei dinheiro público fora, e eu sei que em algum momento vai ter um paciente que vai exigir muito dinheiro, e eu não quero que falte nada, porque quando precisa a gente tem que entregar de tudo, sem ver o monetário, porque uma vida não tem preço. Então eu preciso economizar no básico, para quando chegar esse paciente eu ter toda a tecnologia, tudo em... Então é assim que a gente tem que pensar na vida. A gente tem que cuidar e ser muito responsável com o dinheiro e com a nossa produtividade. Nós temos que ser produtivos e saber o quanto custa a nossa vida, a nossa produção, a nossa qualificação. Ótimo. E aí fazendo a conexão com aquilo que a gente falava antes ali da produtividade versus sustentabilidade. Você, quando abre um pacote com agulha e ela desperdiçar de alguma forma, é sustentabilidade também, né? Aquilo é um desperdício para a natureza. E você paga mais, inclusive, para a coleta daquele bem, e daí vai ser reciclado, não vai para onde? Isso aí né, a parte não do lixo como um todo, mas do desperdício hospitalar é uma coisa que é uma das piores que se tem, né? O tratamento que se tem como isso, cuidado que se deve ter com a parte da reciclagem e do desperdício do que tem ali no final da linha no hospital, né? Exatamente, inclusive nós somos um hospital com uma grande referência, uma grande retaguarda como um hospital escola. Nós somos a retaguarda para a Uniplac. Isso aí? Nós fazemos um grande trabalho em conjunto com a Uniplac, principalmente nos médicos que estão se formando nos últimos anos. E é tão bacana, nós estamos inseridos, né, com essa parceria com uma instituição que é altíssimo nível na formação, né, no ENAD aí, ficou em primeiro lugar, um orgulho para a Serra Catarinense, e nós fazemos parte disso também. Então nós temos essa responsabilidade na formação, e eu sempre peço para que os médicos sempre pesem a sua caneta com muito estudo, dedicação ao paciente pelo seu conhecimento. Não fazer como um robô que vai lá e pede por pedir. Faça com a gentileza de ver o que é realmente necessário. Aí você investe tudo que é possível, mas porque realmente tem métrica, tem lógica, tem protocolo para aquilo, e realmente com o intuito de beneficiar aquele paciente, aquela vida. Perfeito. E aí, só para ilustrar aqui, né, a parte de falta de eficiência ou desperdício, né, o governo Lula, né, notícia quente aqui, o governo Lula gasta mais de 1,4 bilhão no cartão corporativo até 2025, né, diz uma fonte de informação aqui. Maiores gastos incluem compras no iFood, empresa de pagamentos e materiais de construção. No cartão corporativo, hein? Tá podendo 1,4 bilhões, né? Com certeza isso aqui não tem produtividade e muito menos sustentabilidade, né? Complicado. Mas por vir, vamos fazer alguns comentários aqui, só um pouquinho aqui. Então vou repetir para vocês aqui, pessoal. O FX Bagio é um programa eclético, tá? E a gente está discutindo hoje, então, com o Dr. Rony,
que é o gestor, é o presidente do conselho do hospital Nossa Senhora dos Prazeres. E aí ele falou um monte de coisa muito interessante, inclusive, a gente discutiu muitos temas e fomos inclusive fazendo aqui na nossa região essa conexão aqui com a Uniplac, que a gente justamente fez uma entrevista poucos dias atrás. Falamos nesse tema aí também, né? Muito bom. Tendências do macro ao micro aqui, pessoal. Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Quando eu falo sem sofrência, é a essência do meu programa, né? E a essência da nossa rádio. É dizer o que está acontecendo. É o que o Dr. Rony também, é a opinião dele aqui. É o que é. Não tem que inventar uma história e para chegar sofrer. Não, tem que encarar a realidade dentro do que ela é, tentar fazer o máximo para ter sucesso naquilo ali, para deixar as pessoas bem, com bastante saúde, bastante amparadas, enfim, com aquilo que elas desejam ter, né? Aspirar, etc. Sem sofrência. Então esse é o nosso lema. E a gente gostaria de pedir então para o Dr. Rony que ele faça alguns comentários finais aqui, doutor. Maravilha, muito obrigado aí pela oportunidade, né, desse bate-papo muito interessante. A gente sempre pede a iluminação de Deus para que a gente tenha uma conversa sempre profícua, que a gente toque o coração das pessoas para o bem, para que elas tenham mais iluminação, mais felicidade nas suas vidas, sabendo que a instituição batalha por ela, que as instituições públicas elas também trabalham para o bem, que querem a evolução da nossa sociedade. E frente a um hospital filantrópico, que sempre lembro, né, não tem fins lucrativos, o presidente ele não ganha um centavo, ele é um cargo que se dedica um pouco da sua vida, perde um pouquinho da sua família para cuidar dos outros. Isso é algo extremamente bacana, é bonito. Eu abraço minhas filhas com muito carinho, porque eu sei que muito da minha vida eu estou dedicando, né, nessa função de presidente. Então gostaria que as pessoas também vissem essa parte. Esse é um mito do herói, né? Um mito de fazer algo sem um propósito econômico, financeiro ou benefício próprio. É feito para que todos nós ganhamos juntos, né? Que a sociedade cresça junto, que nós cheguemos a um novo patamar, um patamar de uma sociedade organizada, feliz não no sentido de alegria, mas feliz no sentido de ser algo que importa, ser algo que nos estrutura, que nos motiva, que faz a gente todo dia, né, correr atrás. E não procurem uma vida fácil, procurem sempre um desafio bonito, orgânico. Não queiram, não contem com só facilidades, contem com o sofrimento que do trabalho, da luta, do dia a dia, do estudo, do crescimento, de fazer algo novo. Sempre saiam da zona de conforto, porque é isso que faz o ser humano, né, crescer, ter desenvoltura e uma vida com um propósito, com começo, meio e fim, para que você sempre se relembre com felicidade pelo que você é, sempre se amando. E por gentileza, rezem bastante, porque o homem, já tinha caído de joelhos. Eu estou aqui porque eu faço bastante oração, né, e gostaria que vocês pensassem da mesma forma, porque a gente é forte, mas com Deus no coração a gente não cai nunca. Perfeito. Então, mencionando aquele dizer bíblico ou chinês, ou os dois, né? Repetindo a situação do que quem dá o peixe alimenta por um dia, quem ensina a pescar alimenta por uma vida, né? É Exatamente, isso é lindo também, muito bacana. Um tema que a gente gostaria de lembrar, que fiquem preguiçosos com os desafios, tentem aprimorar e ter treinamento para você ter uma vida melhor, né? E isso peçam para que alguém ensine vocês a pescar, e não, vamos dizer assim, aceitem o peixe na sua mesa ou na boca todo dia de graça, porque isso não existia no tempo de Cristo. Vocês não viam isso lá, né? E vocês não deveriam ver isso hoje,
também, né? Não devem aceitar isso aí, né? Então, essa é a lição para todo mundo aí. Doutor, também obrigado, então, por estar participando do FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Prazer, né? E obrigado por ter vindo hoje aqui no nosso programa, né? Então, caros amigos e ouvintes, em nome da Rádio 101 FM do show FX Baggio Signal 101 e nossas equipes BR Global, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios, shows para muito mais tendências. Por favor, se inscreva no nosso podcast. O YouTube é o FX Baggio-Enercore, e que eu contextualizarei tudo para você. Próxima semana, equipe BR Global, e planejamos entrevista com alguém muito importante da nossa comunidade. Esperamos que aceite o nosso desafio para conversa de alto nível. Fiquem ligados. No próximo bloco, então, curtam destaques musicais da programação do FX Baggio, especialmente para vocês. E bora! Não esqueça, keep in mind, o Signal 101, sinal mais forte, está aqui. Knowledge is Power, Signal 101, ou Signal 101 is Stronger. Até a próxima e cuidem-se. FX Baggio Signal 101, o sinal mais forte está aqui.